queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Olha, hoje nós vamos estar aqui entrevistando a Fabiana. Fabiana, que teve a sua vida transformada, teve o seu casamento renovado. Querido, o testemunho dela é uma bênção, você não pode perder. Por isso, não saia daí, eu volto já já com muito mais para você. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus, do dia 14 a 16 de outubro, na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Muito bem, queridos, eu estou aqui com a Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda. Ela vai estar contando um pouquinho da vida dela, o testemunho dela. Você que está aí, que ligou essa televisão agora, senta, porque a Fabiana vai contar a história, aquilo que o Senhor tem feito, né? O que o Senhor realizou. Se até aqui, querido, a Fabiana está de pé, porque realmente o Senhor tem sustentado ela, né, com as suas mãos, o Senhor tem realizado grandes coisas na vida dela e agora ela vai compartilhar com a gente. Fabi, fica à vontade. Primeiramente, eu queria saber de você, né, como é que foi a sua vida antes de conhecer a Jesus? Né, hoje você é uma mulher casada, uma mulher realizada, né, em Deus, e eu sei que você teve um passado, né? Um passado que talvez muitos, eu também não conheço, né? Vou conhecer um pouquinho hoje, mas gostaria que você compartilhasse conosco, tá bom? Bom, eu tenho 9 anos de convertida, né? Estou aqui na Vida Nova há 4 anos, mais ou menos. E eu não conheci Jesus assim, na dor, né? Igual as pessoas às vezes falam que a gente vai procurar ou na alegria ou pela tristeza. Não, eu conheci Jesus de uma forma diferente, foi através de uma célula, né? E me convidaram para ir nessa célula. E aí eu fui e recebi lá o convite de ir para a igreja. Fui para a igreja, conheci a Cristo e lá fiquei durante uns 2 anos, mais ou menos. Depois eu saí e aí fiquei 10 meses afastada até voltar para Jesus aqui na Igreja Vida Nova. Foi um processo, né? Mas me fala um pouquinho da sua vida, quando você era solteira, né? Como é que foi? Como é que era para você, né, viver os momentos que você até então não conhecia Jesus, né? E como é que foi a vida da Fabiana? Foi difícil, né, a sua juventude, né? Até você conhecer o Júlio, você se casar, como é que foi esse momento? Então, eu sempre fui criada na igreja católica, né? Então, assim, Deus, Jesus, já eram, né, na forma de dizer, personagens que eu já conhecia, né? Mas quando a gente conhece em essência, é diferente, né? Então, assim, eu sempre fui muito caseira, sempre fui muito de estar em casa. Minha mãe sempre fazia com que os meus amigos viessem para minha casa, né? Então, assim, a gente estava sempre reunido no final de semana, mas foi uma adolescência muito gostosa, mas tudo ali muito regrado, né? Eu não tinha muita liberdade. Então eu tive uma educação muito regrada, minha mãe sempre teve muito cuidado com a minha educação, com o meu ensino, né? Então, assim, com as pessoas que eu estava me relacionando. Então ela sempre teve muito cuidado com a minha vida, né? Então, assim, conhecer a Cristo mudou completamente o sentido da minha vida. A minha mãe sempre me criou para que eu trabalhasse, para que eu, né, vivesse independente. Só que nesse meio caminho apareceu o Júlio, né? E aí a gente acabou, né, namorando. E graças a Deus estamos casados até hoje. Então, assim, né? Fabi, você contou um pouquinho para mim e eu achei muito interessante essa questão justamente da sua criação, né? Você fala que teve uma criação bem regrada, né? A sua mãe que teve muito cuidados com você, você é filha única, né?
E assim, eu achei muito interessante que é bem diferente do que a gente vive nos dias de hoje, né? Você falava que com 10 anos você já ia para a escola sozinha, de uma cidade para outra, né? Então você acabou adquirindo uma independência muito grande e muito cedo, né? E isso para você foi bom? Olha, a princípio eu achei que foi bom, né? Então assim, a minha mãe, ela teve esse cuidado com a educação, então ela queria que eu estudasse numa escola melhor. No município que eu morava em São Vicente, e ela queria que eu estudasse aqui em Cubatão. E ela me levou até onde pôde, né? Eu ia e vinha. A situação financeira não era muito boa, então ela fazia um esforço muito grande para me dar uma educação melhor. E eu vou chorar. E com 10 anos eu comecei a vir para a escola sozinha, né? E de São Vicente para cá, para Cubatão. E a gente fazia esse trajeto, né, sozinha. Então, assim, foi muito difícil, né? Porque, assim, mas naquela época era diferente, né? A violência não era tão forte como é hoje. Mas a minha mãe sempre teve esse foco de me dar uma educação melhor. Mesmo que a consequência fosse acordar às 5 horas da manhã, né? Ficar 1 hora dentro do ônibus para ir, para voltar. Mas ela sempre teve essa preocupação. Que bênção. Assim, de certa forma, isso é bom, né? É claro que hoje em dia a gente não pode ter, né, essa mesma atitude, né? Porque, como você falou, a violência hoje em dia é muito grande, né? Mas sabe, Fabi, e aí, como é que foi? Você passou esse tempo, né, todo indo para a escola, voltando, mas como é que foi depois que você conheceu o Júlio? Né? Como é que foi esse momento? Como é que aconteceu? Então, com 13 anos a gente se conheceu na escola, né? 14 anos começou meio que fica, né? Não tava convertida ainda. E a gente começou a ter um relacionamento. Com 15 anos a gente começou a namorar. E hoje eu tenho 33 anos, né? Então, assim, é uma vida bem longa. Mas foi uma fase de namoro onde a gente se conheceu, mas a gente brigava muito, questionava muito. Eu falava, meu Deus, por que você quer que eu fique com esse homem? Porque eu só brigo com ele, né? Então, assim, foi mesmo... Assim, a gente tentou fazer com que desse certo, né? Mas algumas coisas precisavam ser ajustadas antes do casamento que não foram ajustadas por a gente não conhecer, né, a palavra, não ter um relacionamento íntimo com Deus e não entender qual é o verdadeiro propósito do casamento. E aí vocês ficaram 8 anos, né? Como você falou, 8 anos namorando e até que vocês resolveram casar. Né? E como é que foi esse processo todo do casamento? Olha, meio que eu obriguei ele a casar, né? A gente já estava 8 anos namorando. Como eu falei no início, eu era católica e eu sabia que eu não estava fazendo a vontade de Deus, né? Tendo um relacionamento mais íntimo antes do casamento. E eu queria casar. Eu queria me acertar diante de Deus. E aí eu propus para ele o casamento, ele falou que não queria, e o que eu fiz? Eu terminei. Terminei o noivado, na época a gente já era noivo, ele queria me enrolar mais ainda. E aí eu terminei o noivado, e porque ele era tudo carro, novo, né? Então a gente tinha comprado o primeiro carro, tudo era carro. E aí ele aparece no meu serviço, um belo dia, sem o carro, e aí falando que queria conversar comigo. Eu falei, minha história com você já acabou, não tem mais nada pra conversar. E ele falou, não, vamos conversar. E aí eu falei, cadê o carro? Aí ele falou, não, entra nesse, que ele tava com um carro emprestado, que era do cunhado dele. Entra no carro que a gente vai conversar. Aí eu entrei no carro e falei, então, eu vendi o carro e tô te pedindo em casamento, quer casar comigo? Ai, que bonitinho. Realmente foi uma declaração bem grande, né? Vendi o carro que era o problema, né? E depois, como é que foi? Então, aí entramos no processo do casamento, né? Tivemos 10 meses aí pra casar e a gente fez tudo, né, do jeito do meu sonho, né? Que era casar na igreja, que era ter uma festa. Então eu realizei todo o meu sonho, ele realizou o meu sonho, né? Da forma que eu queria que fosse. E foi um dia lindo, foi um dia mágico, né? Aquele dia que toda mulher sonha, né? Que é o dia de princesa. Mas o casamento não é só esse mar de rosas igual a gente imagina no dia do casamento, né? E aí, o pós-casamento voltou da lua de mel, tava maravilhoso. Mas meses depois você começa a ser confrontado com caráter, com educação. E aí é onde a gente entra realmente no casamento, né? E, Fabi, é muito bom, né, a gente entrar nesse assunto, nessa questão de o viver a dois, né? Você vai para a lua de mel, você casa, né? Vai para a lua de mel e é tudo maravilhoso, como você falou, é um conto de fadas. Mas a partir do momento que a gente passa a viver, né, o dia a dia,
ali com duas pessoas com pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Então tudo isso acaba se tornando muito novo e assustador também, né? E como é que foi para você passar esse processo, esses primeiros meses, esses primeiros anos? Como é que foi você, você ali junto com o Júlio, né? As incompatibilidades, né? Que eu acho que é o foco, né? Do teu testemunho. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, antes de casar, eu já escutava de algumas pessoas que não iria dar certo. Porque nós éramos muito diferentes. Nós tínhamos personalidades completamente diferentes. Um exemplo, se eu gosto do branco, ele gosta do preto, se eu gosto do amarelo, ele gosta do azul. Então, assim, era bem complicado mesmo a relação. E a gente entrou no casamento, logo que a gente entrou no casamento, ele ficou desempregado. Ele perdeu o emprego e ele ficou, acho que uns 6 meses, mais ou menos, desempregado. Então, eu fiquei com a responsabilidade de manter a casa, né? Então, assim, você já tem que se adaptar aos costumes, às manias. O Júlio é muito mimado, né? E aí eu criada pra, né, resolver todos os problemas de todo mundo, meu e de todo mundo. Então, assim, foi bem complicado. A gente teve várias brigas, né? Teve situações bem difíceis, assim, brigas fortes, brigas que meus pais tiveram que se envolver. Então, o começo de casamento foi muito complicado. E eu era muito difícil, né? Tô deixando de ser muito geniosa. Então, assim, eu queria as coisas fossem do meu jeito, na hora que eu queria. Então, eu não sabia esperar. Então, assim, eu queria mandar nele. Então, eu mandava nele, no dinheiro dele, em tudo que ele fazia, em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. Então, assim, se tinha que brigar, não tinha hora e nem lugar para reclamar, para brigar e para chamar a atenção dele. Então, assim, era bem... Tudo isso, né, que você está falando nessa questão, talvez tenha sido justamente pelo fato de você ter se tornado muito independente muito cedo, né? Você acabou adquirindo essas experiências, né, essa bagagem. E a mulher, ela é muito... Quando ela quer, ela vai, né? Ela consegue, ela conquista. E, de repente, você chegar num casamento e ter que ceder é difícil. Né? E é nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque a gente aprende, depois que a gente conhece Jesus, a gente vem, né, para a igreja, a gente é ministrada, a gente entende que no casamento um precisa perder para o outro ganhar, um precisa ceder, né? Muitas vezes estamos certas, mas a gente precisa se calar e deixar que o Espírito Santo trabalhe, convença, né? E isso foi difícil para você, Fabiana? Muito, com todas as letras, muito. Foi muito difícil, assim, deixar você se desconstruir, né? Como a gente costuma ouvir nos cultos. A gente é um vaso, né? Deus quebra e reconstrói da forma que Ele acha melhor. Só que a gente quer chegar só no resultado. A gente não quer ser quebrado. Então você fica relutando até onde dá, até onde você consegue. Quando você não tem mais forças nenhuma, mas você entrega aos pés de Cristo e deixa que Ele resolva, né? E graças a Deus, assim, eu tenho sido moída, mas tem dado retorno, então isso que é bom, a gente tá da vontade de Deus, né? Acho que é isso que importa para nossa vida, é a gente ter essa certeza. Fabiana, eu creio que as pessoas que estão nos assistindo, talvez pessoas estejam com o seu casamento talvez destruído, né? E assim, você chegou no seu casamento num ponto crucial, né? Que você passou por isso. E eu tenho certeza que esse processo que você viveu trouxe maturidade para você. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis no nosso lar, na nossa vida conjugal, e muitas vezes a gente não entende o porquê, né? A gente não olha para dentro de nós. É como você falou, é muito fácil a gente conhecer, né? Ver, apontar os defeitos do nosso cônjuge, né? Falar, não, ele é assim, 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 mas a gente não olha para dentro de nós. Né? E esse processo, fala um pouquinho pra gente, como é que foi? Olha, como eu falei pra vocês, logo depois do casamento a gente se converteu. Mas eu não tinha um relacionamento, eu me convenci de quem era Cristo, né? Mas eu não tinha relacionamento com Deus. E aí quando eu vim pra Vida Nova, aqui a gente conheceu os cursos da Universidade da Família. E aí começamos a ser ministrados através do curso Aliança, foi o primeiro curso que nós fizemos. E foi bem difícil, que é um curso com vários casais, né? Então, no final da aula, todo mundo super amoroso e eu quebrando o maior pau com o Júlio.
Então assim, mas ali Deus começou a tirar as coisas, sabe? Que estavam dentro, que estavam guardadas, que estavam presas. Então assim, a gente começou a ser quem a gente realmente era, um pro outro. Então ser franco, falar o que tá sentindo, falar o que tá passando. Então esse curso do Aliança foi muito importante pro nosso casamento. Então ali Deus começou a tratar. Logo na sequência nós fizemos o Veredas e depois entrei no Mulher Única. Aí eu entrei no Mulher Única cheia de razão, né? Vou tirar de letra. E aí lá no curso a gente começa a entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para mim como sendo mulher, né? Então aí eu percebi que eu só apontava os defeitos dele. Eu não me olhava no espelho. Até uma das aulas pede para que você olhe no espelho, né? Então eu não me olhava no espelho. Eu não entendia que eu não era uma pessoa, não era uma mulher submissa. Eu não entendia que eu não sabia perdoar. Eu não entendia que eu não sabia ser carinhosa. Então assim, eu comecei a me ver e ver quantas coisas eu tinha ainda que consertar dentro de mim, para depois eu começar a ajudar ele a consertar ele, né? E eu lembro que um dia eu comecei a questionar Deus, porque assim, a gente trabalha junto também, né? Então tem um a mais aí, né? Então assim, a gente já tá junto há muito tempo e a gente também passa 24 horas do dia juntos. Então a gente toma café, almoça, janta, sai, vai no mercado, faz tudo o tempo inteiro juntos. Então quando você se vê sendo confrontada com as atitudes do teu marido e do teu chefe, né? Então, assim, é muito difícil você saber separar tudo isso. E ali eu consegui entender que cada pessoa tem o seu papel, né? Cada pessoa tem a sua responsabilidade no casamento. E aí, para mim, foi um pouco difícil, de início, aceitar. Mas quando você dá liberdade para o Espírito Santo começar a trabalhar no teu coração, fica bem mais fácil, né? O problema é que a gente fica querendo lutar contra, né? Então, essa é a parte mais difícil. Fabi, você passou também momentos difíceis no seu casamento, né? Você compartilhava comigo que teve um momento, né, 10 meses, né, que vocês ficaram separados, né? E a gente sabe que a separação, ela é difícil e ela é dolorosa, né? E para você, como é que foi? Nós passamos 10 meses afastados do caminho do Senhor, né? E uma semana nós ficamos completamente separados. Ele foi para a casa da mãe dele e eu fiquei na minha casa. E nesse período, mesmo estando afastada dos caminhos, né, da igreja, não estando frequentando, eu sabia que eu estava fazendo errado. Essa é a verdade. No fundo, a gente sabe que a gente está errado. A gente quer ficar teimando contra Deus, contra o Espírito Santo que fica te incomodando. E aí eu fui pro meu quarto, fui orar, fui conversar com Deus e falar para Deus que eu não queria mais o meu casamento, que eu estava disposta a ficar sozinha, porque eu não queria mais, eu não gostava mais dele, eu não sentia amor, eu não tinha vontade mais de estar com ele. E aí eu decidi que eu não queria mais estar casada. E aí foi quando eu pedi para ele ir para casa da mãe dele, pra gente dar um tempo. E aí ele aceitou, não foi fácil, mas ele aceitou. E nesse tempo eu lembro que eu me tranquei no meu quarto e fui falar com Deus. E aí eu já tinha falado para Deus o quanto eu amava o meu trabalho, porque nós somos fotógrafos e a gente lida com casais, né? E eu já tinha em várias orações falado para Deus o quanto eu gostava do meu trabalho, o quanto eu era feliz com o que eu fazia, o quanto eu me sentia realizada com aquilo, né? Com estar registrando o momento mais feliz da vida das pessoas. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: você falou para mim uma vez que você amava trabalhar com casamento, mas você não acredita no casamento. E essa era a mais pura verdade, né? Eu achava linda a história de amor das outras pessoas, mas eu não acreditava que aquilo podia dar certo, né? E foi quando eu decidi dar mais uma chance. E aí eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, então me dá esse marido que eu quero. E eu fiz várias anotações, que eu queria que ele gostasse de criança, porque ele não gostava, que eu queria que ele fosse mais prestativo, que ele fosse mais carinhoso, que ele ajudasse as pessoas que estavam ao nosso redor. Então, assim, eu comecei a falar para Deus o tipo de marido que eu queria. E até que um dia, assim, a gente fala as coisas para Deus, mas a gente acaba esquecendo, né? E Deus, ele reaviva isso no nosso coração. E aí, conversei com ele, demos uma nova chance, a gente voltamos para o caminho do Senhor, logo em sequência, né? Recebemos o convite para vir para a Vida Nova, através do Denis e da Vanessinha. E aí eles convidaram a gente, nós viemos e começamos a participar. E aí um dia,
tinha acabado o culto, a gente estava no meio da igreja esperando o Denis e a Vanessa sair, e a Sofia veio correndo, que é a filhinha deles, né? Ela veio correndo no meio do corredor da igreja e gritou assim, tio Júlio! E abriu os braços. E aí ele agachou e abriu os braços para abraçar ela. Ó o olho de novo, começou a girar. E aí o Espírito Santo falou novamente ao meu coração, lembra daquele marido que você me pediu? Ele está em processo. E aí foi quando eu comecei, assim, a gente permite que o Espírito Santo fale com a gente, que Deus trabalhe no nosso coração e a gente começa a ter experiências com Ele, né? Então, assim, enquanto a gente está trancado, fechado, a gente não deixa com que... não consegue ouvir a voz e a gente não consegue entender as situações. Às vezes as coisas estão tão claras na nossa frente e a gente não consegue, né, enxergar. E é muito interessante isso, porque na realidade eu acho que a gente tranca o nosso coração para ver realmente coisas simples que o Senhor faz, o Senhor realiza, né? E Fabi, como é que foi de lá para cá? Hoje, né, eu sei que você e o Júlio, vocês continuam trabalhando juntos, vocês têm uma empresa, né? E é lindo o trabalho que vocês fazem, né? E como é que tem sido para você hoje, a sua vida hoje? Olha, nós estamos sempre em obras, né? Então, assim, não existe ninguém perfeito, senão já foi arrebatado e eu não vi. Então, assim, a gente está sempre crescendo, está sempre em busca de aprender mais de Deus, de conhecer mais qual é o sentido da nossa vida, o porquê a gente está aqui, né? Para servir, para fazer as coisas de Deus. Então, assim, hoje a gente está, graças a Deus, feliz, né? Mas, assim, continuamos brigando de vez em quando, mas hoje a gente entende que são só divergências, né? Não é uma coisa que você tem que carregar, você tem que, né, se desprender daquilo que não te leva ao centro da vontade de Deus, né? E o casamento é realmente isso, né? O casamento não é um mar de rosas para o resto da vida, mesmo porque são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, né? Mas é claro que na presença de Deus tudo fica mais fácil, né? Quando o Senhor é o centro das nossas vidas, tudo fica mais fácil, querido. Talvez você que esteja nos assistindo, você esteja passando exatamente por processos difíceis como a Fabiana passou, né? E graças a Deus você pode dizer, eu venci, né, Fabi? Ela está aqui, ela conseguiu, ela está vencendo, né? Todos os dias é uma luta, é uma dificuldade, mas ela está vencendo, ela está buscando. E você, querido, o que você está esperando para vir até aqui, para nos conhecer, para conhecer Jesus, sabe? Para dar um passo para Deus e deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família e trazer essa paz, né? Essa alegria que só Deus dá, né, Fabi? A gente busca muitas vezes realizações em homens, né? A gente quer ser feliz, a gente casa para ser feliz, né? Quando na realidade a gente casa para fazer o outro feliz, né? Então a gente acaba entendendo as coisas de forma errada. E a partir do momento que Jesus chega, né, ele começa a mudar tudo, né? E hoje, você olhando para tudo que você viveu, para tudo que você passou, momentos difíceis, momentos tristes, né? Hoje você se sente uma mulher realizada? Olha, pastora, eu olho para trás e eu falo, foi dolorido, né? Foi muito dolorido. Não tem como você falar que foi fácil, passou rapidinho. Não passou rapidinho, né? Como eu falei no meio da conversa, que eu não amava o meu esposo, né? Então, assim, é um processo, é uma coisa que é demorada. Para eu voltar a dizer para ele que eu o amava, demoraram 6 meses, né? Então, assim, mas quando eu disse, eu tinha convicção do que eu falei para ele, né? Então, assim, o mais importante é a gente deixar Deus trabalhar. Essa é a verdade. Vai doer, vai te tirar da tua zona de conforto. Não vai ser agradável, mas vai ser muito prazeroso. Porque você vai chegar no final e você vai falar, eu passaria por tudo novamente para chegar onde eu tô hoje. Né? Você passaria então tudo novamente? Novamente, com certeza. Porque com Jesus, né, Fabi, quando Jesus ele está, né, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus ele vai adiante de nós, né? Ele vai despedaçando as cadeias, né? Vai quebrando as cadeias, despedaçando os ferrolhos. Então é diferente, né? Quando a gente está com Cristo, mesmo que a gente passe por dificuldade, mesmo que a gente passe por luta,
é diferente. Que nem você falou dos momentos que você passou difíceis quando ele ficou desempregado. E a gente vê que hoje, a gente tem visto hoje casamentos sendo acabados por causa do financeiro, quando muitas vezes o marido perde o emprego, e a pessoa não tem aquela paciência, porque é só Jesus que dá. E a gente vê casamentos sendo destruídos, por causa disso. Então isso é muito triste. Você conseguiu passar. Então eu vejo que só Deus pode fazer isso, Fabi? Fabiana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, para quem está nos assistindo, para quem está passando por esse processo que você viveu, que você passou, e hoje você está aqui, hoje você tem Jesus na sua vida, tem um casamento abençoado, tem uma vida abençoada. Então eu gostaria que você deixasse essa mensagem aí para as pessoas. Bom, muitas vezes a gente tem problemas no casamento, E a gente não entende, muitas vezes a gente fala assim, eu quero colocar Deus no centro do meu casamento. Muitas vezes eu orei para Deus assim, Deus, eu quero te colocar no centro da minha vida, mas a gente não para enxergar que muitas vezes a gente coloca o dinheiro na frente, a gente coloca a opinião dos outros na frente, a gente coloca as circunstâncias na frente. Então essas situações se tornam o centro da nossa vida. Então que a gente possa nos olhar como eu fiz, no espelho, e procurar buscar colocar Cristo no centro da nossa vida. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente não vê a circunstância, a gente enxerga em fé lá na frente o resultado. Então fica essa palavra, que a gente possa colocar sempre Cristo no centro da nossa vida. Amém. Amém, amém. Que você possa colocar Jesus como centro da sua vida, querido. Fabiana, Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ter você aqui. Que o Senhor continue trabalhando, derramando bênçãos sem medida sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Deus abençoe. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa programação, mas antes, querido, eu gostaria de deixar uma palavra para você, sabe, uma palavra que eu gosto muito, uma passagem que está lá em Mateus 7, versículo 24 em diante, que conta a história de dois homens. Um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. E nos momentos, queridos, difíceis de tempestade, a casa que foi construída na areia, essa casa desabou. Mas aquela casa que foi construída sobre a rocha, essa casa ela permaneceu firme, porque ela tinha um fundamento, sabe, um fundamento firmado numa rocha que é inabalável. E esse fundamento é Jesus Cristo. Você que talvez esteja passando por dificuldade no seu lar, na sua vida, no seu casamento, sabe, na sua vida com seus filhos, eu gostaria de dizer para você que Jesus, ele é a única solução. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor pode nos trazer paz, alegria. Só o Senhor pode trazer restauração, renovo. Como a Fabiana estava falando, ela passou por momentos difíceis no seu casamento, ela passou por lutas, ela passou por dificuldades, mas ela conseguiu porque ela deixou Jesus entrar na sua vida. Faça como esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Deixe que Jesus entre no seu lar, deixe que Jesus entre na sua vida, no seu coração, que Ele possa transformar você. E a partir do momento que fazemos isso, a partir do momento que o Senhor ele entra na nossa vida, Ele entra nas áreas da nossa vida e começa a arrumar, querido, é automático. O Senhor ele começa a transformar a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque Jesus, ele faz dessa forma. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é especialista em milagres, ele é especialista em detalhes. Então, dê um passo para Jesus. Não fique aí parado, não fique olhando para a sua situação, não deixe a sua casa ser derribada. De forma nenhuma, se levante, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pela sua família, porque vale a pena. Eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer de você. Ele quer que você se levante, que você vença, porque a palavra do Senhor diz que com Cristo nós somos muito mais que vencedores. Que Deus abençoe você, que você continue assistindo as nossas programações. Eu gostaria de reforçar o convite. Venha até aqui. Nós estaremos aqui no Centro Familiar Vida Nova de Cubatão, na Avenida Pedro José Cardoso, número 448. Eu espero por você, querido. Eu espero que você venha nos visitar e que você deixe Jesus entrar na sua vida, porque o Senhor, Ele tem o melhor para você.
Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.